Olá, pessoal! Esse é o nosso mapa conceitual feito no Jamboard. Esse mapa conceitual fala sobre geometria analítica, que é o conteúdo que nós vamos estudar, que é o conteúdo que nós já estamos estudando. Dentro de geometria analítica, vamos estudar ponto médio de um segmento. E como a professora já havia dito para vocês, nós vamos falar e estudar muito sobre o plano cartesiano. E o que seria o ponto médio de um segmento? Bom, o ponto médio de um segmento nada mais é que um ponto que nós denominamos de um ponto M, que vem de ponto médio. Esse ponto M, ele divide um segmento. E o que é um segmento? É um pedaço de uma reta. Esse pedaço de uma reta, ele tem começo e fim. O começo começa no ponto A e termina no ponto B. Muito bem. E ele divide, o ponto M divide esse segmento, que nós chamamos de segmento AB, em dois segmentos congruentes. O que significa congruentes? Congruente significa iguais. Agora, deixa eu mostrar para vocês isso que a professora acabou de dizer. Olha só. Temos aqui o plano cartesiano. Esse daqui é o segmento que a professora falou para vocês agorinha, ó. Esse daqui é o segmento. Segmento é um pedaço de reta. E ele sempre tem começo e fim. Por isso que chama segmento, porque tem começo e fim. Começa ponto A, termina ponto B. O ponto M, que é esse daqui, ele fica bem no meio do segmento, porque ele divide o segmento no meio. Então, quer dizer que ele dividiu este segmento em dois segmentos congruentes. Quem são esses dois segmentos? Esse daqui é um, que é o segmento AM, e esse daqui é o outro segmento, MB. E esse segmento AM é igual ao segmento MB. Como nós estamos falando de plano cartesiano, o ponto A, ele é um par ordenado. Ele tem um valor para x e ele tem um valor para y. O ponto B também é um par ordenado. Ele tem um valor para x, ele tem um valor para y. Então, quer dizer que o ponto M, ele também tem um valor para x e também tem um valor para y. E como que eu vou achar o ponto M? Olha só. O ponto M, a gente acha assim, ó. Bom, eu tenho que saber qual vai ser o tamanho do segmento do XA até o XB e achar exatamente o meio. Não é verdade? Então, eu tenho que saber o tamanho desse segmento e dividir por 2 para achar exatamente a metade. Metade é dividir por 2. Para eu achar o tamanho do segmento, eu tenho que fazer o x do A mais o x do B e dividir por 2. É isso que eu fiz. Então, quer dizer, para eu achar a coordenada x do ponto M, eu faço o x do A mais o x do B e divido por 2. E para y eu faço a mesma coisa. O y do A mais o y do B e divido por 2. E vou achar exatamente o meio, a metade. E assim eu acho as coordenadas do ponto médio. Muito bem, então vamos ver um exemplo? Primeiro exemplo. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A e B. Então, eu tenho as extremidades. Eu tenho aqui o ponto A. O x do A vale 5
e o y do A vale menos 2. O x do B vale menos 1 e o y do B vale menos 4. Muito bem. Agora, para eu achar o ponto médio, olha só. O x do ponto médio, eu vou fazer o x do A mais o x do B e dividir por 2. O x do A vale 5, mais o x do B, que vale menos 1, e dividir por 2. Mais com menos vai dar menos, 5 menos 1, que vai dar 4, dividido por 2, vai dar 2. Então, quer dizer que a coordenada x do ponto M vai valer 2. O y do M vale menos 2, mais o y do B, que vale menos 4. Mais com menos vai dar menos 4, com menos 2 vai dar menos 6, dividido por 2 vai dar menos 3. Então, as coordenadas do ponto M é, para x vale 2 e para y vale menos 3. Muito bem! Agora, vamos ver um outro exemplo. Encontrar o ponto simétrico. Tem coisas na matemática que a gente tem que saber interpretar o texto. Para interpretar texto, eu tenho que saber conhecer muito bem a linguagem, eu tenho que conhecer muito bem o vocabulário. Simétrico é como se fosse reflexo de espelho. Simetria é como se fosse reflexo no espelho. Então, é o reflexo do P em relação ao Q. Então, quer dizer que eu vou fazer uma dobra no Q. O Q vai ser onde vai estar o espelho. E eu vou refletir o P. Então, o P vai refletir no R. Então, quer dizer que este segmento aqui tem que ser igual a este segmento aqui. Tá certo? Então, olha só. Este aqui é o ponto médio, ok? Então, é como se esse fosse o A, esse fosse o B. X do A mais o X do B. Muito bem. Então, aqui, o X de A vale A. O X do B vale 1. E o ponto médio do x de M vale menos 2. Então, olha como é que vai ficar. X de A é A, mais 1 dividido por 2 é igual a menos 2. Olha só. Aí, como é que vai ficar? Ó? A mais 1, multiplica em cruz, é igual a menos 4. A é igual a menos 4. Esse 1 passa para cá, porque a gente tá com uma incógnita aqui, ó. Tem aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma equação com uma incógnita. Então, a gente isola a incógnita, né? Porque eu quero saber quanto ela vale. Deixo a incógnita do lado de cá e passo esse 1 para lá. Vai ficar menos 4 com menos 1. A é igual a menos 5. Então, quer dizer que o x do A, que vai ser o x do R, vai valer menos 5. Agora, vamos ver. O y de A, que o nosso A aqui no caso, é o R, tá? E o nosso y é o B. Tá legal? Então, o y do B, o y do B do A vale B, mais o y do B vale menos 1, dividido por 2 é igual ao y do ponto médio. E o nosso ponto médio, que é a letra Q, vale 3. Multiplica em cruz, vai ficar B menos 1 igual a 6. Aí, nós temos uma equação com uma incógnita. Eu vou isolar a incógnita
vai ficar B é igual a 6. Esse menos 1 passa para lá, depois do igual, vai ficar mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. Então, o y do ponto médio, que no caso é o y do ponto Q, o y do B, que no caso é o R, vai ficar valendo 7. Então, nosso ponto R é menos 5 e o 7. Maravilha? Muito bem. Então, o ponto médio é muito simples, muito fácil. Vamos fazer os exercícios para ver o que aprendemos? Ok!